Olá, amigos! Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web. O vídeo é de número 106. Sempre agradecendo a vós outros que assistem a esse trabalho, agradecendo aos que dão like, a vocês que compartilham, aos inscritos, aos futuros inscritos, todos nós nessa saga em prol do bom conhecimento, da boa informação. Trabalho esse que ajuda o pessoal que vai fazer concurso, que vai fazer Enem, ao pessoal que gosta de estudar, que está um pouco afastado, seja de faculdade, seja de escola, mas que gosta de se apurar com bons assuntos, com assuntos que fazem, no mínimo, faz com que a gente fique um pouquinho mais sabidinho. Os nossos vídeos falam sobre temas atuais, é um trabalho jornalístico, sobre assuntos também factuais, sobre biografias interessantíssimas de pessoas que deixaram legados maravilhosos aqui nesse mundo, ou seja, só informação construtiva em alguns minutos no seu celular. Hoje vamos falar sobre 3 temas, hoje vai ser como um bate-papo, mas são 3 temas interessantes. Nós vamos falar sobre Brasil, e vamos falar sobre 2 temas internacionais. Meus vídeos sempre falam, não são vídeos só voltados para o internacional, nem só voltados para o nacional. A gente mescla assuntos de ordem nacional brasileira e de ordem internacional. E vamos falar a vocês sobre o Rio São Francisco, o nosso rico Rio São Francisco, e também sofrido. Vamos falar um pouco sobre literatura russa e vamos falar sobre engenharia, sobre uma grande construção, um grande feito de engenharia que foi realizado lá na França, que é a construção da Torre Eiffel. Então vamos lá, em busca de novas informações para a gente se enriquecer ainda mais. Meus amigos, vamos começar falando sobre o Rio São Francisco. E o Rio São Francisco, ele é simplesmente maravilhoso, né? Maravilhoso para mim que estou a muitos e muitos quilômetros, talvez a milhares de quilômetros dele. E muito mais maravilhoso, como diz com todo carinho um matuto, muito mais maravilhoso para quem mora às suas margens, para quem mora a alguns metros deste rio que tem alguns títulos como o Rio da Unidade Nacional, o Nilo Brasileiro, o Velho Chico. Este é o Rio São Francisco. É o Rio São Francisco que nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, no sudeste brasileiro, e que deságua aqui no Oceano Atlântico. É um rio genuinamente brasileiro. Ele tem o seu percurso de cerca de 2.700 quilômetros. Ele passa por 507 cidades, tem uma população em peixes da ordem de 157 variações de peixes, para vocês terem uma ideia. Passa também por 3 biomas, que é a Caatinga, passa também pelo Cerrado e pela Zona da Mata. O nosso rio, nosso Velho Chico, ele atravessa os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. O Rio São Francisco, a exemplo de outros grandes, digamos assim, reservatórios de água doce, está sofrendo com a poluição, com a contaminação e com a ignorância humana, que pega as pessoas mais simples e que pega também os grandes monopólios industriais. Esse rio é muito importante do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, porque o Rio São Francisco ele é muito usado, né? As suas águas são utilizadas na atividade agrícola, principalmente aquela região de Juazeiro da Bahia, de Petrolina, na produção de uva e manga, que são exportadas para o mercado internacional. Há também a produção de energia elétrica na usina hidrelétrica de Xingó. Então, por isso que é o Rio da Unidade Nacional, porque ele
ele está todo dentro do território brasileiro e ele é um rio também perene, ou seja, ele não sofre com problemas de estiagem, embora que ele passe, né, pela região de Caatinga. Hoje nós vemos o Rio São Francisco no processo de transposição das suas águas, as suas águas seguindo para Paraíba, para Rio Grande do Norte e para o Ceará, mas essa ideia não é de hoje, essa ideia existe desde a época, desde o século XIX, nos anos de 1847, 1886, 1889, quando o governo brasileiro já manifestava o interesse em fazer a transposição das águas, mas obviamente não tinha recursos. Hoje, com o avanço da engenharia, com o avanço sobre todos os aspectos, se faz possível a transposição das águas do Velho Chico. Esperamos, né, que essa COP30, que vai se realizar lá em Belém, pelo menos até agora, está tudo certo, em Belém do Pará, no mês de novembro, fale também a respeito da situação do Rio São Francisco e o que pode ser feito, né, para salvar esse rio, porque ele está sofrendo muitos desgastes, até mesmo lá no comecinho dele, lá no embriãozinho dele, ele já está sofrendo ataques, né, ataques seríssimos por parte daqueles que gostam de agredir e de destruir a natureza. Então aqui a nossa humilde homenagem ao Rio São Francisco. Vejam o Rio São Francisco no YouTube, há muitos vídeos falando sobre ele, as imagens. Quem tiver condições, muita gente viaja para fora, mas quem tiver condições, viaje para dentro do território brasileiro. Alguns dizem que é mais caro, mas dê uma passada no Rio São Francisco, vendo a história desse rio tão belo, tão importante e tão interessante para a cultura, para a sociedade e para a economia brasileira. Então, no nosso vídeo, nós só temos a dizer: viva o Rio São Francisco, que é um grande manancial de água tão importante para o nosso país, para a nossa história. Agora vamos para o segundo item de hoje do nosso vídeo, que é literatura russa. Nós vamos agora lá para a Europa e vamos falar um pouco sobre essa literatura que é tão vasta. Particularmente, são as literaturas que eu mais gosto, literatura brasileira e literatura russa. E a literatura russa me encanta muito porque eu já tenho uma grande admiração pelo povo russo, que antigamente era soviético, e é muito bacana a literatura russa. Eu acho ela bem diferente da nossa literatura, e ela, na obra literária russa, ela passa não só um pouco do caráter do povo russo ou do povo soviético, como também muitas das características da própria política, economia, sociedade, cultura daquele povo. A nossa literatura é riquíssima. A nossa literatura começou no período do quinhentismo, da colonização do Brasil, mas a literatura russa já é uma literatura mais jovem, porque ela data do século XIX. E ela se iniciou através de um rapaz, através de um homem chamado Alexander Pushkin, ou Pushkin. E ele, por incrível que pareça, as pessoas não conhecem a literatura russa, não tanto pela figura dele, mas pela figura de dois ícones, já que hoje se usa muito esse termo ícone, por dois ícones da literatura russa, que são famosos e, creio, ainda ficarão famosos durante muito tempo, até que surja alguém que supere a obra deles, ou as obras deles, que são Lev Tolstói e Fyodor Dostoiévski, que são os grandes nomes, os mais famosos nomes dentro da literatura russa. E a literatura russa, ela sofreu muito, porque ela foi escrita, né, ela foi criada num momento de mudança, né, mudança do século XIX para o século XX, e um momento muito turbulento por causa da mudança lá na antiga União Soviética, mudança de regime, porque houve a queda do czarismo e a introdução, através de 1917, da Revolução de 17, o surgimento, a criação do sistema comunista, do sistema socialista, que fazia com que muitas dessas obras, desses autores, essas obras fossem censuradas. Aqui nos nossos vídeos, no meu trabalho, nós não temos esse negócio de polarização nem de ideologia. Nós vamos para o fato, para a informação.
Então, foi um período muito turbulento também para a literatura russa, porque teve a Revolução Russa, ou Revolução Soviética, e houve também a preparação para a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e toda uma série de transformações, eu diria até de perturbações coletivas para o povo soviético. Então, o que aconteceu? Esses autores eram censurados, alguns eram exilados, outros eram colocados em lugares assim, tipo zona de concentração, para fazerem trabalhos forçados, e ou eles escreviam o que o sistema queria da época, ou eram totalmente massacrados. E aí nós temos a divisão da literatura russa, que ela foi dividida, a soviética, no começo do século passado, em eras. Ela era dividida em eras. Então tinha a primeira era, ela versava justamente com os textos que eram textos mais suaves, porque abordavam temas românticos ou temas de cunho religioso. Depois outra era já fez uma renovação do alfabeto russo. Outra era introduziu o romantismo propriamente dito, o realismo e o drama em seus textos. Outra era já teve a introdução da poesia. Já uma outra era, ela sofreu muito mais, que foi a chamada era soviética, porque foi a era da mudança, do surgimento do comunismo, e quando os autores foram realmente censurados, né, pelo sistema daquela época, daquela região, e tinham seus textos totalmente riscados ou proibidos, e sabe lá Deus o que acontecia com esses autores. Depois teve o período pós-soviético, que é quando houve um declínio na produção literária russa, como também um declínio na própria qualidade dos textos. Atualmente, todo mundo sabe que os nomes, como eu já falei, que de maior destaque na literatura russa são o Tolstói e o Dostoiévski. E é sobre eles que eu vou falar alguma coisa, sobre duas obras, principalmente do Tolstói, que eu vou falar aqui. A primeira delas é Anna Karenina, e a segunda obra que a gente vai falar aqui, que é bem interessante no trabalho dele, é a questão do Guerra e Paz. Anna Karenina é bem interessante porque fala sobre um romance, né? Um romance proibido, né? De uma moça que se chama Anna, que é Anna Karenina. Algumas pessoas chamam Anna Karenina, não é Anna Karenina. E ela tem um relacionamento, né, proibido com um homem casado, que é um conde. Ela é uma moça aristocrata, e a gente pode dar spoiler, dizer como é o livro, até porque eu não li todo. E temos também outra obra da literatura, que é exatamente o romance Guerra e Paz, que fala sobre a vida de uma família aristocrata russa, vivendo o período em que Napoleão Bonaparte tinha os olhos voltados para a Rússia. Quem gosta de história, há um vídeo meu, inclusive falando sobre a vida, foi uma biografia de Napoleão Bonaparte, e vai narrar textos, momentos, aliás, trechos, em que fala sobre a obsessão que ele tinha pelo Império Russo. Aí nós vamos para Dostoiévski, e Dostoiévski nós temos a obra dele muito famosa, chamada Crime e Castigo, de 1886, que fala sobre um rapaz que ele mata outro, né, usando a linguagem bem popular, bem objetiva, por um problema moral, e depois esse rapaz fica com medo, fica assustado e se entrega à polícia soviética. Eu não li essas obras, só vi algum resumo, não vou dizer a vocês o que é para não dar spoiler, mas vale a pena assistir. Até mais uma vez eu dou essa dica, que seria muito interessante se essas empresas de streaming ou essas emissoras de TV aberta que fazem tantas novelas tão insossas, que fizessem, não é, séries, né, ou fizessem tipo doramas, né, sobre esses grandes nomes, né, esses grandes títulos, não só internacionais como nacionais, porque a nossa literatura, a literatura brasileira é riquíssima e vastíssima, e fizesse sobre esses temas, porque
realmente ia dar uma audiência muito grande, ia vender muito, porque é isso que nós estamos precisando. Qualidade técnica nós já temos, mas falta coisa boa, né? Assuntos bons que prendam a atenção do telespectador ou do espectador que está aqui na internet. E tem também outro livro que eu achei curioso, e o autor se chama Mikhail Bulgakov, que ele é tipo um crítico social, ele usa até uma parte meio jocosa, meio também humor negro, que ele escreveu um livro que fala sobre um transplante, um médico que faz um transplante do cérebro, tira o cérebro do cachorro e bota no homem. Depois eu vou ler direitinho esse livro. São alguns nomes, né, alguns fatos curiosos dentro da literatura russa, que traz, além de Alexander Pushkin ou Pushkin e Tolstói, Dostoiévski, o próprio Mikhail Bulgakov, traz nomes também como Mikhail Lermontov, nomes como Ivan Turgenev e Nikolai Gogol. Vamos dar uma olhada na literatura russa, ela é rica, ela é interessantíssima e ela é misteriosa como eram os antigos soviéticos. Fica aqui a nossa dica sobre literatura. E agora o nosso terceiro tema é sobre engenharia e sobre um grande feito, muito interessante quando eu fui fazer a pauta, né, que eu fui fazer as pesquisas, que a gente pega alguns sites, quando a gente não utiliza livros, a gente usa sites de credibilidade. E eu vou falar aqui um pouco a vocês sobre a Torre Eiffel, a grande Torre Eiffel. A Torre Eiffel é um grande movimento feito em ferro, com cerca de 330 metros de altura, e que ela foi construída em Paris, capital da França, mais precisamente no bairro Campo de Marte, e foi construída nos anos de 1887 até 1889, e quem construiu foi o engenheiro e sua equipe, Gustave Eiffel. Foi tipo uma licitação, foi feito um concurso no ano de 1886 para ver quem conseguia, né, através de pessoal para trabalhar, erguer essa torre de 330 metros lá em Paris. E quem ganhou a concorrência, quem tinha capacidade, foi exatamente Gustave Eiffel. Ele e seus engenheiros e a sua equipe. E eles ergueram durante 2 anos, sendo que a Torre Eiffel significou o quê? Vanguarda em uma grande obra da engenharia parisiense, francesa, e que eles queriam que ficasse só 20 anos. Depois eles iam derrubar, sendo que não teve como derrubar, porque o sucesso foi muito grande. Só em 1889, cerca de 300 mil pessoas subiram, seja através de elevadores ou de escadas, a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, meus amigos, se divide em 3 pavimentos. E o último pavimento, o pavimento superior, tem tipo um apartamento panorâmico onde se vê toda a cidade de luz. Primeiramente, a meta da Torre Eiffel era para ser um observatório meteorológico ou também servir de antena para rádios civis e militares. Mas o êxito foi tão grande, por ano, só por ano, cerca de 7 milhões de pessoas que visitam Paris visitam a Torre Eiffel. E desses 7 milhões, 75% são turistas estrangeiros. Isso só para a gente ter uma pequena ideia do que é a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, segundo os estudiosos de turismo, é o monumento pago mais visitado do mundo. Perde até, segundo eles, para a Estátua da Liberdade em Nova York, nos Estados Unidos. A Torre Eiffel, ela tem cerca de 1.665 degraus. Quando precisa fazer uma reforma, uma pintura, é tudo feito à mão. São mais de 18 mil peças de ferro fundido para toda a estrutura dela, né? Esses 330 mil metros de altura. E tem dados muito curiosos a respeito dela, a respeito da construção. Levou cerca de 150 a 300 homens na construção dela. E ela é um monumento, é uma ode, né, à engenharia daquela época.
Então, a Cidade Luz, um dos maiores, o maior atrativo da França, de Paris, é exatamente a chamada Torre Eiffel, que qualquer lugar que você vá, qualquer novelas são gravadas lá, né? Filmes, sempre que fazem enquadramento, e fazem um enquadramento exatamente mostrando, né, a pujança de Paris através da Torre Eiffel. Então a Torre Eiffel serviu como vanguarda, serviu como modelo poderoso dos franceses da sua engenharia cantada em verso e prosa através exatamente da construção dessa torre. Fica aí a dica, né, para quem gosta de viajar, para quem puder ter um dinheirinho, vai lá, dá uma olhada lá na torre e se desfruta, né, de bons momentos e de uma vista panorâmica. Está contado, meus amigos, aqui neste vídeo, está contado estão contados ali esses 3 temas, que são o Rio São Francisco, um pouco da literatura russa e curiosidades sobre a Torre Eiffel, e que vocês busquem mais informação nos livros, na web. E já no próximo vídeo nós vamos continuar a nossa saga também falando sobre os grandes virtuosos da música e da pintura. Eu falarei sobre Amadeus Mozart e também vamos falar sobre língua portuguesa e afins, porque já estamos próximos das provas do Enem e vamos dar dicas de língua portuguesa para concursos e também falarmos sobre literatura brasileira. Se possível, a cada vídeo eu falarei sobre os grandes nomes também da nossa riquíssima literatura brasileira. Mais uma vez, muito obrigado. Continuem lendo, continuem estudando, continuem buscando o bom conhecimento, a boa informação e até o próximo vídeo.